Olá, gente querida! Hoje é quinta-feira da 10ª semana do Tempo Comum, dia 15 de junho. E depois das emoções de ontem, estamos juntos de novo, meditando o texto do Santo Evangelho. E hoje temos o texto de Mateus, capítulo 5, versículos 20 a 26. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com o seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali, diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, Jesus começa a releitura de alguns mandamentos da lei. Jesus dá primeiro um princípio orientador. A justiça do reino de Deus deve ser maior do que a justiça dos escribas e fariseus. A justiça deles se caracteriza pela noção do mérito e da retribuição. A justiça do reino caracteriza-se pela misericórdia e pelo amor, levado às últimas consequências. Por isso é tão importante o contraste. A frase típica é: eu, porém, vos digo. Jesus apresenta o princípio, Jesus apresenta o mandamento da lei mosaica e acrescenta a sua interpretação introduzida por esta expressão: eu, porém, vos digo. A pregação de Jesus é muito exigente. O primeiro mandamento a ser relido por Jesus é o principal mandamento da segunda tábua: não matarás. A interpretação de Jesus é levada à raiz mais profunda do ser humano. Jesus passa da morte física, do mero homicídio, a uma compreensão interior e existencial, vinculando o mandamento não matarás também ao pensamento, às palavras e às intenções. Jesus reflete sobre a ira como experiência base de onde aflora o desejo de morte. O insulto, no texto escutamos a palavra patife, ou o desprezo, no texto a palavra tolo. O insulto e o desprezo
são expressões de um coração envenenado pelo ressentimento, um coração fragmentado pelo ciúme e pela inveja. Por isso, há a necessidade da reconciliação. Por isso, o culto deve ser expressão de um coração configurado no amor e na justiça do reino. O amor que Jesus pede deve ser verdadeiro. Não pode ficar pela metade, pelo meio do caminho. Deve chegar, inclusive, à purificação da linguagem pouco fraterna. Somente o amor torna o sacrifício litúrgico verdadeiramente agradável aos olhos de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, esta é também uma ocasião para uma palavra sobre um pecado capital, a ira. Ora, se a ira não for educada, conduz à morte. Até mesmo o corpo da gente apresenta vários sintomas por causa da cólera, por causa da agressividade interior. A agressividade em si mesma não é necessariamente má. Pelo contrário, a agressividade é uma força interior, é um impulso vital que nos capacita para agir e para reagir diante de várias situações da vida. Se for bem canalizada, a agressividade torna-se força, garra, elan, capacidade de indignar-se diante das injustiças. Pode tornar-se coragem para enfrentar os desafios e superá-los. Mas, por outro lado, a ira pode também transformar-se em pulsão e energia de morte. Por isso, São Paulo diz na carta aos Efésios, é uma frase aparentemente enigmática. São Paulo diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isso está em Efésios capítulo 4, versículo 26. O que São Paulo quer nos dizer com a frase irai-vos, mas não pequeis? Paulo quer nos perguntar exatamente para onde nós endereçamos a nossa agressividade. A que nível de educação dos instintos nós chegamos? O instinto de sobrevivência não é necessariamente uma coisa ruim, muito pelo contrário, mas, levado às últimas consequências, pode transformar-se em morte para o outro. Algum sentimento de aversão ou de antipatia pode surgir naturalmente entre nós. A pergunta seguinte é que é fundamental. O que fazemos com este sentimento? Alimentamos este sentimento? Ou corrigimos e educamos este sentimento? É preciso, portanto, redimir a ira. Redimir a ira significa ser redimido por Cristo. Muito provavelmente, a violência que nasce da ira é expressão de um ser egoístico
e que não consegue olhar para além do próprio umbigo. Vive por puro narcisismo. Assim, muitas vezes, o amor próprio ferido, a humilhação, se torna fonte de violência e de revide. Somente o perdão desengatilha esse processo. Jesus, no caminho do Calvário, humilhado e coberto de cusparadas, bofetões e palavrões, ele libera perdão. Ele desengatilha o processo do ódio, o processo do revide. Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Em tempos de internet, por exemplo, um fenômeno que tem surgido é o fenômeno da violência e da agressividade desmedida, inclusive da linguagem. É a linguagem do cancelamento, a violência do cancelamento. Jesus oferece a possibilidade de que o outro seja, que o outro diga a sua palavra, o outro fale a sua verdade. Desta forma, ele nos ajuda a ter a dose justa de agressividade, como força de vida, como força e energia de autonomia, de santa indignação, de liberdade. Contudo, Jesus não permite que a ira descontrolada descambe em morte física ou morte simbólica. Nossa sociedade está muito contaminada por uma verdadeira epidemia de ódio, de violência, de desrespeito, de incapacidade de relevar, de incapacidade de deixar por menos. Todos querem ter razão. Assim, a raiva certamente se torna e é um instrumento de irracionalidade. Ela gera somente vingança, revide contra aquele a quem eu declarei inimigo. O ódio não é uma força criativa. Somente o amor e o perdão são capazes de desengatilhar essas armadilhas que nos aprisionam. Que Deus nos dê a graça de não matar, física ou simbolicamente, e de sempre liberar perdão, educando o instinto da agressividade que habita dentro de nós e canalizando esta força para a criatividade, para a liberdade, para a autonomia e para a construção de um mundo novo, de acordo com o desejo de Deus. Um abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã.